Oi, pessoal, vamos continuar com a nossa aula de fatoração de polinômios. No primeiro vídeo nós aprendemos a colocar um fator comum em evidência. Agora vamos aprender a fatoração por agrupamento. Bom, como o próprio nome já diz, a fatoração por agrupamento nada mais é do que colocar grupos de fatores em comum. Primeiro vamos observar esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, eu tenho xy mais x mais 3y mais 3. Observa que olhando assim, parece que são duas, que não dá para você juntar isso com isso. Mas esse cara aqui, xy mais x, você sabe que eu tenho algum termo aqui que dá para colocar em evidência aqui e algum termo que dá para colocar em evidência aqui que batendo o olho dá para ver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar em dois bloquinhos, vou chamar de dois bloquinhos. Observa que aqui eu não fiz nada, tá? Eu só botei esses parênteses, como é tudo soma, não vai mudar nada esse parêntese na minha vida. Mas aqui, ó, nesse primeiro grupo, eu vou colocar o x em evidência. E aí, quando eu coloco o x em evidência, aqui dentro vai ficar um y, né? Que eu puxei o x, e aí, quando eu dividir aqui por x, vai ficar... No lugar de x vai ficar 1 e vai sobrar só o y. Então, eu vou botar só o y ali. E aqui vai ficar 1. Porque, ó, quando eu multiplicar aqui, vai dar xy mais x, tá? Quando eu tiro um único termo que tem no monômio, fica 1 no lugar, tá? Que aí, quando você multiplica, volta para aquele termo. E aqui eu vou tirar o 3, ó. Eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Quando eu tirar... Colocar o 3 em evidência, aqui vai ficar um y e aqui vai ficar um 1. E aí, quando eu multiplicar de novo, ó, 3 vezes y, 3y, 3 vezes 1, 3. Meu y às vezes parece um x. Tá? Mas observa, agora eu tenho dois termos iguais. Essa soma aqui me deu y, esse termo aqui, colocar esse termo x em evidência, me deixou dentro do parênteses x, y mais 1, e aqui também me deixou dentro do parênteses y mais 1. O que eu posso fazer agora? X mais 3, eu posso juntar esse pedacinho aqui com esse pedacinho aqui. Então, esse vezes esse aqui e esse vezes esse aqui podem ser escritos como esse mais esse vezes o termo que está igualzinho. E aí, isso aqui vai dar um produto, tá bom? Por quê? Porque x está multiplicando y mais 1. E 3 está multiplicando y mais 1. Então, x mais 3 vai estar multiplicando y mais 1, tá bom? Nesse caso aqui, ó, é como se eu tivesse um termo multiplicando pelos dois e um termo multiplicando pelos dois. Quando eu junto os dois termos, quando eu for resolver o problema, eu não vou multiplicar cada termo pelos dois outros. Então, é exatamente isso que eu fiz aqui. E aí, quando você fatora dessa forma, a gente diz que estamos fatorando por agrupamento, ou seja, separando em grupos, tá? Vou fazer a mesma coisa com esse outro exemplo aqui. Observa, eu tenho KP, 4K, ZP e 4Z. Primeiro eu vou fazer assim, ó, vou colocar um parênteses aqui, porque eu tenho K de um lado e K do outro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse parênteses aqui. Eu vou colocar um outro parênteses aqui. Aqui eu tenho Z de um lado e Z do outro. Aí, agora, quem que dá para eu colocar em evidência aqui? O K. Porque eu tenho K aqui e K aqui. Quando eu coloco o K em evidência, no primeiro monômio vai sobrar o P, tá? Porque eu puxei o K para fora. Aí, quando eu colocar... O P aqui vai ficar K vezes P, depois que vai dar KP, tá? Se você não souber como é que fica o que tá dentro, é só você dividir, tá? Você pode dividir aqui, ó, por K, e aí você vai cortar o K com K, vai sobrar só o P, tá? E aqui é a mesma coisa, eu vou dividir por K, vou cortar o K com K, vai sobrar só o 4. O número que você colocou para fora do polinômio vai ser multiplicado pelo polinômio depois. Então, para você saber qual vai ser o número que vai ficar dentro dos parênteses, você divide pelo número que você botou em evidência, ou letra. Aqui ficou P mais 4, desculpa, não é P mais K. Por quê? Porque o 4, ele ficou, o K foi para fora, tá? E aqui eu tenho Z e Z, então eu vou colocar o Z em evidência.
Aí aqui vai sobrar um P e aqui vai sobrar um 4. De novo, eu tenho uma multiplicação aqui e os fatores que estão em evidência, os fatores que estão em evidência aqui fora, são multiplicados pelo mesmo termo. Tá vendo? K vai ser multiplicado por P mais 4 e Z vai ser multiplicado por P mais 4. Então, K mais P vai ser multiplicado por P mais 4. Tá bom? Vou fazer mais um exemplo, agora com fração, porque eu sei que vocês ficam aborrecidos com fração, então eu vou fazer x ao quadrado sobre 2 mais wx ao quadrado mais x sobre 2 mais wx. Observa, aqui eu tenho x ao quadrado e x ao quadrado. E aqui eu tenho x e x. Tá vendo? Então, eu vou fazer o quê? Vou separar em dois grupinhos aqui. Porque nesses dois grupinhos eu tô vendo que dá para colocar em evidência alguma coisa. O que eu vou colocar em evidência aqui? Aqui eu vou colocar o x ao quadrado. Tá? Porque é o que eu tenho aqui e aqui. Aqui é x ao quadrado sobre 2. Se eu colocar o x em evidência, vai ficar 1 meio na parte de dentro, tá? Porque x ao quadrado sobre 2 é a mesma coisa que 1 vezes x ao quadrado sobre 2. Quando eu tirar o x ao quadrado, vai ficar só 1. E aqui vai sobrar o w. Agora aqui eu vou colocar em evidência o x, ó. Eu tenho um x aqui e um x aqui. Aí aqui vai ficar meio mais w. Aqui vai ficar w. Tirei o x, coloquei em evidência e aqui sobrou só o w. Por que sobrou só o w? Porque se eu dividir por x aqui, eu vou cortar o x com x e vai ficar só w, tá bom? Agora eu tenho dentro dos parênteses o mesmo termo. Eu tenho x ao quadrado vezes meio mais w e x vezes meio mais w. Então, x ao quadrado mais x vezes, dá para você multiplicar por meio mais w, tá bom? Isso que é colocar o termo comum em evidência. Oi, pessoal, vamos agora ao nosso último caso de fatoração de polinômios, que é a fatoração de um trinômio quadrado perfeito, tá? O que é um trinômio quadrado perfeito? Quando a gente eleva uma soma ao quadrado ou uma diferença ao quadrado, a gente tem como resposta um trinômio quadrado perfeito. Ó, 3x ao quadrado, 3x mais y, tudo isso ao quadrado é o mesmo que 3x ao quadrado mais 2 vezes 3x vezes x mais y ao quadrado. Resolvendo isso, você tem 9x2 mais 6xy mais y ao quadrado. Isso aqui, ó, é um trinômio. O nome que se dá a isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então, essa forma aqui, ela é maior do que essa daqui, porque 3x mais y ao quadrado seria a forma fatorada de 9x ao quadrado mais 6xy mais y ao quadrado. Agora, se por acaso eu desse para você esse problema aqui e te pedisse para fatorar, se você não soubesse essa primeira parte aqui, como que você faria para fatorar isso aqui? Ora, primeiro passo é eu tentar procurar termos comuns para colocar em evidência. Ora, 9x ao quadrado eu sei que é 3x ao quadrado. E aqui 6xy é 2 vezes 3xy mais y ao quadrado. 3x ao quadrado nada mais é do que 3x vezes 3x. E 2 vezes 3xy é 3xy mais 3xy. Tá? Professora, mas por que você está abrindo e está fazendo o troço pequeno ficar grande? Porque eu estou tentando ver se eu consigo colocar isso, utilizar aquela fatoração que a gente aprendeu agora há pouco, que é a fatoração por agrupamentos, porque eu tenho um termo muito grande, eu tenho duas letras, não tenho só uma letra. Então, eu já estou vendo que só colocar o termo comum em evidência não vai me adiantar, porque
Se eu colocar o termo comum em evidência aqui, vai sobrar um y. Se eu colocar um termo comum em evidência aqui, vai sobrar um x. Então, quando eu vejo que eu tenho duas incógnitas, uma misturada na outra, eu começo a desconfiar de que o tipo de fatoração que eu vou usar é fatoração por agrupamento, tá? Então, eu estou abrindo o máximo possível para ver se eu consigo fazer essa fatoração por agrupamento. Agora, eu vou fazer o quê? Vou botar um parênteses aqui e um parênteses aqui, tá? Por quê? Aqui eu tenho 3x e aqui também eu tenho 3x. Então, eu vou puxar o 3x e colocar em evidência. Aí, aqui, quando eu coloco 3x em evidência, vai sobrar aqui 3x, né? Porque aqui eu tenho 3x ao quadrado. 3x vezes 3x. Então, quando eu colocar um para fora, vai sobrar o outro. É a mesma coisa que eu dividisse aqui por 3x. Ia cortar 1 e ia ficar 1. Mas aqui eu tirei o 3x, ficou y. Tá? Agora, de novo, eu vou tentar colocar o termo comum em evidência aqui. No meu caso, eu tenho y aqui e y aqui. Então, eu vou puxar para colocar em evidência o y. Aí, vai sobrar 3x mais y, tá bom? Porque aqui, ó, eu tinha 3xy, sobrou 3x. Aqui eu tinha y vezes y, sobrou y. Agora, eu tenho dois termos, duas multiplicações, só que o termo que eles estão multiplicando são iguais. Então, eu posso fazer o quê? Colocar 3x mais y vezes 3x mais y. Esse 3x eu vou juntar com esse y daqui e vou colocar o termo que já estava comum em evidência. Observa que agora eu tenho o mesmo termo igualzinho. Quando eu tenho uma multiplicação de dois termos iguais, eu posso transformá-la em 3x mais y ao quadrado, que é exatamente de onde a gente veio, tá bom? Então, essa fatoração se chama fatoração de um trinômio quadrado perfeito, porque é a fatoração onde você sai do trinômio quadrado perfeito e consegue chegar na soma elevado ao quadrado, que é onde que é a aula que você que aprendeu na última aula, tá bom? É um tipo de fatoração também, e às vezes você vai precisar saber isso. Pessoal, esse tema não é tão simples. Essa última fatoração, então, é que é um pouquinho mais complicada. Qualquer dúvida, pode me deixar aí nos comentários que eu gravo mais exemplos sobre isso, tá bom? Vocês sabem que logo, logo eu vou gravar um vídeo só de exercício, mas eu vou dar um tempinho para vocês estudarem primeiro a matéria, depois eu gravo esse vídeo, beleza? Então, qualquer dúvida, me chama. Beijinho.